E está no ar mais um Bessanicast, o seu podcast descontraído e descomplicado. Esse podcast é uma produção da Bessani Soluções. Um podcast voltado para empreendedorismo, vamos falar de vendas, pessoal, histórias inspiradoras, marketing e tudo mais. Estamos aqui na Prodígimos. A Prodígimos é responsável pela produção dos nossos eventos, dos nossos podcasts. É isso aí, Udo. Obrigado, Prodígimos, pela produção, pelo profissionalismo. Quem é o nosso patrocinador é a Ligatex. Ligatex é o responsável pelo patrocínio do Bessanicast. Então, se você vai construir, vai reformar, Ligatex é a solução. Esse cara faz umas piadas antes de entrar no ar. Depois, na hora que entra no ar, não consegue falar. Não consegue parar de falar. Mas é isso aí. Ligatex trabalha com argamassa, dá mais de 10 anos de garantia dos produtos. Então, Ligatex... Fala da calculadora que eles têm no site, que ajuda o pessoal a saber quanto de argamassa vai usar na obra. Exatamente. A Ligatex tem uma calculadora? Na verdade, é um site. Dentro do site tem uma calculadora que vai dimensionar a quantidade de produtos, a quantidade de argamassa que você vai precisar. Então, ao entrar numa loja de materiais de construção, não peça por argamassa, peça por Ligatex. Porque com o Ligatex ligou... Tá ligado. Colou, tá colado. Colou, tá colado. E estamos aqui no podcast. Quem é o nosso convidado de hoje, Roma? Fala pra nós, apresenta. Hoje o nosso papo é com quem já fez pontes no Brasil e o mundo, né? Do Banco do Brasil, as salas de aula. Emerson Mina traz a visão prática de quem viveu o mercado e hoje aproxima gerações aí com o comércio exterior, abrindo a cabeça. Eu mesmo estava conversando com ele aqui antes de subirmos para o ar, sobre possibilidades, entendendo um pouco mais sobre isso. Dá um oi pra galera, se apresenta melhor, Emerson. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, estou muito contente de estar aqui, distinguido com essa oportunidade de inaugurar o meu podcast, né? Então, primeiro o que eu faço, espero que seja bom, produtivo, legal, podem contar comigo. Eu sou professor do Claretiano e trabalho no setor de finanças de uma cerâmica aqui da região, em Cordeirópolis. Estou à disposição de vocês. Bacana, obrigado por ter aceitado o convite, generosamente aí. Ô Emerson, fala um pouco, como é que você abriu a sua cabeça aí para pensar em um mundo globalizado, né? Às vezes a gente fala que é globalizado, algumas usa só ferramentas vindo do exterior, mas não para pensar nesse sentido. E você construiu uma carreira, né? A gente estava falando um pouco antes aí, desde 1990, né? Você vê que, poxa, eu tenho aí perto disso, né? De idade, então tem um tempo aí, quase eu tenho meu tempo de vida aí de mercado. Fala para mim como é que foi isso daí, como é que você entrou nesse mercado, por que você escolheu, ou se você não escolheu, como é que foi? Para a audiência também entender um pouco da sua autoridade nessa área, né? Vamos lá. Na verdade, eu acho que é legal fazer um comentário que eu abordo com os meus alunos relacionado a empreendedorismo, né? Que tem a ver com o perfil. E embora eu nunca tenha tido um perfil de ser empreendedor independente, de querer ter meu negócio, eu sempre fui curioso e atraído por novos projetos. Então, em 1989, eu, como funcionário do Banco do Brasil aqui de Rio Claro, me dispus a participar da criação de um departamento de câmbio e comércio exterior, pensado por uma grande figura, um amigo saudosíssimo que já desembarcou, mas marcou muito a vida minha e do Banco do Brasil, que é o Mauro Masson. Então foi assim que eu fui parar no comércio exterior, de curiosidade. Eu achei que era interessante, achei que valeria a pena conhecer um assunto novo e assim eu entrei nessa seara de comércio externo, aqui mesmo em Rio Claro, que
o Banco do Brasil aqui já teve um departamento bastante atuante, fizemos grandes negócios e foi assim que eu comecei a conhecer empresas, operações. Que bacana. E acabei construindo a minha carreira no banco em cima desse diferencial, né, que acabou se tornando um diferencial. Mais à frente, já quando o carrinho da montanha-russa começa a descida, eu falei, será que eu não tenho outra coisa para fazer? A minha família é toda de professores e eu nunca pensei em dar aula, mas fazendo palestras e cursos dentro do Banco do Brasil, né, acabei me interessando e comecei a dar aula no Claretiano em 2000, de comércio exterior. E lá eu continuo até hoje e eu nunca parei de trabalhar, que quando eu me aposentei do Banco do Brasil, fui trabalhar numa consultoria de Campinas e agora, de uns anos para cá, eu estou mais fixamente numa empresa da região, em Corderópolis, numa cerâmica, que atua no comércio exterior. Então, eu continuo fazendo aquela ponte que você comentou, da prática para a teoria lá na faculdade. É isso. Interessantíssimo e é legal a gente falar dessa jornada sua, né, de grandes empresas e hoje também, né, na Claretiano é uma grande universidade e cerâmicas também tem grandes transações, né? É legal a gente falar para a audiência entender que além do tempo de rodagem, né, porque uma coisa é tempo de trabalho, né? Então, de 1990 para agora, nós estamos falando de 36 anos, né? De jornada, né? De tempo de trabalho. Mas quando você fala de projetos, né, dentro de empresas e tal, aí são experiências, né? Porque a experiência vem de experimentar, né? São algo novo. Então, cada novo projeto de importação te trouxe, foi aumentando essa pilha de repertório, né, Bessa? Você foi se permitindo experimentar coisas novas e a experiência foi cada vez mais aumentando. Então não é só rodagem, é a experiência mesmo, né? E eu queria que você compartilhasse alguma experiência que você possa, aí sem citar nomes, mas que foi legal, foi um case que você teve orgulho, seja no Banco do Brasil ou recentemente, para o pessoal entender aí essa experiência prática que você acompanhou todos esse ano. Claro, não, cases e casos tem um monte, né? Muitos legais, alguns nem tanto, mas é muito interessante. Mas não deixa também de ser de experiência, né? Mesmo aqueles que não foram tão legais. Claro, fazem parte. Fazem né? parte do repertório, é verdade. Trazem a gente onde nós estamos hoje, né? E além da minha curiosidade de ir para esse segmento e de ter me esforçado para isso, eu também dei sorte. Por exemplo, no começo do comércio exterior, antes de entrar no ar um sistema que hoje registra tudo o que o Brasil exporta e importa, chamado Siscomex, antes desse sistema, que foi criado logo após o Collor, quando o Collor entrou, ele chutou o pau da barraca e abriu as barreiras econômicas do Brasil, então nós começamos a receber produto do mundo inteiro, não estávamos preparados para isso, nem na logística, e aí então o governo criou o Siscomex, que começou a valer em 92. Mas antes disso, o que eu queria comentar é que o pessoal me achava um espetáculo porque eles levavam um papel para mim 5 horas da tarde, eu mandava no malote por uma central nossa que trabalhava de madrugada em Araras e 7 horas da manhã estava assinado e deferido o papel. Então, eu era o melhor do mundo. O sinônimo de agilidade ali. Exatamente, ainda mais se tratando de Banco do Brasil. Nossa vida, é verdade. Agora ganhou uma estrelinha a mais, né? Claro. Vou de vez em quando soltar umas bobagens aqui. A gente sempre deseja saúde, dinheiro e sorte, né? É preciso. Porque saúde, dinheiro, o povo do Titanic tinha, né? Então, sorte faz parte, né? Então, eu contei com isso no começo. Eu sempre gostei de gente, então eu me aproximei de muitas empresas, empresários. Mas o que explodiu mesmo a minha experiência, como você falou, foi quando o banco me convidou para ser gerente de negócios internacionais da região. Então eu saí de Rio Claro e comecei a atuar na região. Uma região enorme, grande. Ia de Sumaré até Pirassununga, passando por Americana, Limeira, enfim, Piracicaba. E aí eu resolvi que eu ia falar de comércio exterior para toda a empresa, não só para a grande, para a pequenininha também. Então isso foi um projeto pessoal
E eu consegui fazer isso, e isso me abriu muitas portas. Caraca. Eu viajava, eu andava mais do que notícia boa, sabe? Eu fazia 4 visitas por dia. Caraca. Meu carro rodou 200 mil quilômetros rapidinho, mas eu era feliz demais. Foi aí que eu encontrei, né, o propósito da minha carreira profissional com a minha origem, que é toda voltada à escola. Minha família era toda de professores. Encontrou as duas coisas. Isso, exatamente. Que legal, que legal. E você estava comentando, né, que é pouco difundido realmente o comércio exterior, e o brasileiro não é incentivado a exportar. E eu estava perguntando qual o grande problema, qual que é o entrave disso? Por que não vai nesse caminho? Olha, Bessani, isso tem nome, chama Custo Brasil. Custo Brasil é formado por carga tributária absurdamente alta, burocracia e o que é pior, a nossa infraestrutura logística é horrorosa. Para ela ficar ruim tem que melhorar muito. Quando a gente pensa no interior é até aceitável, mas no país inteiro é complicadíssimo, né? Mesmo aqui, tem muitos. O Porto de Santos, o maior porto da América Latina, para você ter acesso ao Porto de Santos é uma estrada que fica toda congestionada. Sempre, não é? Cruzando com trem, com gente, com galinha, com tudo. É um absurdo, né, você pensar nisso. Então, esse é o grande problema. Quando a gente compara com outros portos globais, e o da China então nem se fala, porque aí é uma sova, né? É uma surra. Aí não dá. Não dá. É muito diferente, entendeu? Porque lá o pessoal tem investimentos, né? Vamos falar do resultado e não nem da ideologia que move, que permite isso, né? Eles construíram em 3 anos uma ponte de 32 quilômetros mar adentro para fazer o maior terminal de container do mundo hoje. Nós aqui ficamos 2 anos tirando, né, desassoreando o Porto de Santos. Depois de 2 anos continuava do mesmo tamanho. E a justificativa foi, mas é porque tem muita poluição. E o Porto de Santos continua com calado baixo. Isso significa que a menor distância ela tem 12 metros. Na prática um grande navio cargueiro não pode vir carregado para o Porto de Santos. Então tudo isso atrapalha muito mesmo quem atua no comércio exterior. E aí vem a mistificação. O pessoal que presta serviço não quer, né, desfazer a dificuldade, porque na dificuldade você vende solução. Então, existem iniciativas do governo já de muito tempo para simplificar isso, e algumas até funcionam, mas não tem a divulgação que merecia o tema, né, que tem que ter para o pequeno empresário ter coragem, porque quando ele se depara com um problema desse, que ele tem que mandar para o porto e falar com o despachante e com Receita Federal e que dá um canal vermelho que bloqueia tudo, o cara se desespera, e se ele não tiver uma boa assessoria, se ele não tiver informação, ele gasta dinheiro, aí ele apanha e nunca mais volta, entendeu? Então, o Brasil merecia um investimento mais efetivo no comércio externo, mas tem que ter uma ajuda nos gargalos, né? Principalmente no sistema portuário. Você falou que antes da gente entrar no ar, você falou que é somente 1,5%, né, que pratica o comércio exterior, né? Na verdade, do comércio global, hoje, no mundo, a participação brasileira não chega a 1,5%. Não chega a 1,5%. Não chega, é 1,3%. E nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, então... E se fosse classificar com qual é o peso do Brasil na economia mundial, estaria em qual posição do ranking? Curioso isso, né? Eu imagino que nós estejamos entre 60º, 70º. Dessa movimentação. É muito baixo, né? Eu falo dos meus alunos, se o comércio global fosse uma música, o Brasil era uma nota, né? Pem, acabou. Eles dão risada, mas é assim, né?
E essa nota deveria ser ré, né? Indo para trás. Exatamente, é isso mesmo. Emerson, Essa foi boa. O pessoal não perde a piada, né? Não. Eu fiz minha parte, viu? Porque a produção deu uma outra nota. Melhor ainda. A produção tá dando nota dó. é dó. Então você já tem uma piada nova para os alunos. Tá Né? vendo? Isso mesmo. Não. É verdade. Aqui é a escola de música. Eu fiz um linkzinho sem querer aqui, ó. Foi. É verdade. A levantada de bola foi boa. Foi boa. Ô Emerson, mas assim, vamos lá. Custo Brasil, tá. Mas eu aqui sou pequeno. Eu tenho uma distribuidora, tenho uma loja, tenho uma indústria. Qual é a realidade? Para quem desbravar esse conhecimento faz sentido? Poxa, só quem produz, quem revende, o lojista lá na ponta, para quem faz sentido começar a estudar essa situação, se interessar, porque a gente está falando de começar a receber em dólar, começar a receber em euro, né? Estar mais protegido, o nosso preço de venda para quem paga em dólar fica barato, né? Essa que é a situação. Então nós temos algumas coisas que é vantajoso. Eu acho até, antes de para quem, quais são as vantagens? Vamos colocar uma pergunta antes. Por que eu devo começar a exportar ou importar? Como é que é isso aí? Fala um pouco disso. Vamos lá. Bom, a exportação tem um benefício fiscal cavalar. Quem exporta não paga 4 impostos pesadíssimos, IPI, ICMS, PIS e COFINS, o que dá numa média de 30% a 35%. Alguns segmentos chegam a 40%. Nossa, isso quer dizer que se eu vendo a R$100, eu posso vender aos mesmos R$100 e aí eu tenho mais 40% de margem ali. Que você não paga de imposto e isso vira lucro. Vira lucro, cara. E mais. Quem é da área tributária sabe, quando você compra, você se credita de impostos. Você compra matéria-prima, você se credita de impostos. Quando você vende aqui no Brasil, você tem que debitar e sobre o valor agregado você acaba pagando o imposto. Sim. Quando você exporta, além de não pagar, você fica com o crédito para compensar em outros impostos. Caraca. Então, o ganho financeiro para as empresas que conseguem exportar, principalmente produto de valor agregado, porque não tem IPI sobre banana, sobre soja, certo? Perfeito. Mas sobre máquina tem. Então, o ganho financeiro é brutal. Segundo é o que você falou, você começa a transacionar em moeda estrangeira e isso acaba formando para você uma proteção quando você eventualmente importar. Porque a gente tem que importar também. Você tem que ter acesso a produtos melhores, mais confiáveis, de mais tecnologia. Só que aí você fica devendo em euro, em dólar. E se você exporta, você tem o que a gente chama de hedge natural, uma proteção natural. Se você tem crédito e débito, tanto faz o dólar for a 10 ou cair a 2. Não é isso? Então, só para citar essas duas vantagens. Outras, você começa a se relacionar com mercados, você fica mais musculoso, o seu produto fica mais parrudo, ele fica cascudo. Se o seu produto entra na Europa ou no mercado internacional, é porque você está disputando isso com o mundo inteiro. É uma validação do seu produto. Até o discurso, né? Óbvio. Né? Esse produto aqui eu vendo nos Estados Unidos. É um discurso para você se fortalecer aqui no mercado nacional, né? Não é do seu tempo, mas a gente falava tipo exportação. Quando falava tipo exportação, é verdade. É porque tem no era café bom. ainda, né? O café ainda fala. Exatamente. Mas agora o tipo exportação nem é o bom, né? Agora é o especial. Agora mudou. Mudou. É o Prime, né? É o gourmet, né? Como eles chamam. Plus, Prime, Master, Blaster. Mas interessante, agora nós temos então algumas vantagens, né? Você vai ter uma margem de lucro maior vendendo pelo mesmo preço, porque você não vai pagar os impostos de venda. Você vai ter um produto mais validado, um discurso de venda para o mercado doméstico mais robusto. A gente está falando só de algumas situações. Para quem é produtor, você vai ter crédito, né, do ICMS aí para pagar outros impostos, porque você não vai ter o débito na operação de venda. Agora sim, beleza, pô,
tá fazendo sentido para mim. Emerson, Bessani, os caras estão falando lá, tô gostando disso. Quero começar. Para quem que faz sentido mesmo, na prática? Para quem que... Para a loja, para o distribuidor, para a indústria? Quem são as pessoas que se beneficiam com esse tipo de mercado? Fala para mim. Incluindo o serviço também. Serviço, verdade, bem colocado. Claro, claro. Na verdade, o ganho ele é extensivo a todos. Por exemplo, imagine que eu sou uma indústria e você é uma comercial exportadora. Tá. Eu, quando vender para você, vou ter o benefício fiscal e você vai manter esse benefício fiscal. Então, faz sentido para todo mundo que quiser explorar um mercado externo. Tá, perfeito. Não é fácil você simplesmente escolher um país, né? Olha o mapa, vou lá, eu quero esse aqui. Não é desse jeito, né? Não é. Você precisa contar com a experiência de quem conhece. E a gente tem... Só falando, claro, né, para nossa audiência, quando você fala de experiência no mercado, é até comportamento do consumidor. Que no Brasil a pessoa tem um pouco de noção, porque a gente sabe que, né, o nosso território é gigante, então o jeito que você vende para o Nordeste é bem diferente que você vende para um sulista, lá, um gaúcho, né? Mesmo que o produto seja o mesmo, às vezes as garantias, a negociação. Esse comportamento, né, se não me corrija se eu estiver errado, é um comportamento cultural de cada região, que a gente chama de comportamento do mercado. Isso. Imagine que isso é vezes 10, vezes alguma coisa, num comportamento cultural nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, né, na África, desde embalagem até como se negocia, qual é o meio de pagamento, né? Se eu não tiver. Seria mais ou menos isso quando você fala, para contar com um especialista, né? Claro. Quando eu falo de comércio exterior com meus alunos, eu falo que você tem 3 grandes blocos de preocupação para cuidar disso, para pôr esse projeto de pé. Primeiro, comercial. Quem é que vai negociar por você? Você fala inglês, você tem disponibilidade de viajar, você tem paciência, tem prazer nisso? Não, não tem. Contrata um trader. A gente tem uma infinidade de pessoas que fazem isso. É só entrar na internet e pesquisar, buscar referência, claro, para não cair na mão de aventureiro. A parte comercial. Aí vem a parte logística, porque hoje ela define se isso vai dar lucro ou prejuízo. Como que vai o seu produto? Ele pode ir de navio, tem que ser de avião, dá para ir de caminhão, o país é aqui pertinho, não é? Quem que vai cuidar disso para você? Isso é mais prático, mais perto do empresário brasileiro. A logística ele está mais acostumado a viver. E terceiro é a preocupação cambial. Qual o risco que eu corro de vender e não receber? O meio de pagamento, como é que eu vou fazer? Como é que vai funcionar? Que banco eu vou utilizar? Isso tudo não precisa de despender rios de dinheiro, nada disso. É ter curiosidade, disposição e nomear alguém que desenvolva esse projeto na empresa, seja ela pequena ou grande, entendeu, irmã? Uhum. Não precisa cair na mão de consultorias que vão te cobrar uma fortuna para ir fazer uma prospecção de mercado na França. Pô, o cara ele pode cobrar o que ele quiser, porque ele vai vai trazer um volume de informação que passa do que você precisa. Contrata alguém que já vendeu ou compra da França. Esse cara vai traduzir tudo para você. Lembrei de um casinho muito interessante que você falou aí, de embalagem, que a gente viveu isso há muito tempo atrás. O sujeito fabricava aquelas Maria Chiquinhas para colocar na cabeça de criança. E aí ele resolveu que ele ia tentar no Japão. E ele mandou lá e foi bem aceito, e o pessoal fechou um negócio e comprou dele uma grande quantidade de Maria Chiquinha. O que ele fez? Ele colocou na embalagem 4 Maria Chiquinhas numa cartolina branca e mandou. E não veio mais pedido. E ele falou, mas por que será? Aí o pessoal foi descobrir. Puxa vida, cara. Branco no Japão é a cor do luto. E 4 é o número do azar. É o 13 nosso aqui. Mas ninguém comprava, as menininhas olhavam aquilo e saía correndo. Nossa, parece mentira, não é? Mas é verdade. É cultural. É cultural, exatamente. E uma coisa simples, né? É só mudar a embalagem, entendeu? Então, isso que você falou é verdade. A cultura é muito diferente, mas dá para você descobrir. Eu atendi muito tempo e, né, mantenho ainda contato
com a Riclan aqui de Rio Claro, que é um grande exportador, né, de confeitaria, e tem histórias espetaculares sobre isso que você falou. Na época, né, o responsável, o Romualdo, ele ia viajar para ver como é que o pessoal vendia bala, drops naquele lugar, que é diferente de como a gente vê aqui no Brasil. Então, esse cuidado, né, esse interesse faz toda a diferença. Eu lembro que eu tive um parceiro, eu falo isso porque ele foi exportar pão de queijo, olha só. Pão de queijo congelado, não sei como é que é, mas foi exportar pão de queijo. E o nosso padrão de embalagem é aquele saco, estilo saco de bala, vamos dizer assim, sabe? Sim. Nem você tá. Foi, e mandou lá, né? E eles tinham um comitê, porque era um mercado que avaliava. E foi recusado por causa da embalagem, mas não com não com o design, nem com os dizeres. É com um tipo de embalagem, porque lá é tudo de pé, igual o celular do Bessani. O merchandising das coisas tem que fazer, e a embalagem tem que se vender na gôndola. Ela não pode ficar deitada um saco sobre o outro, que aí não tem nada que chame atenção para ser vendido. Olha aí, você vê? Aí tinha que fazer a embalagem de uma maneira que eles chamam meio que de triangular, sabe? Aquelas coloca assim, é em triangular, e ela fica parada de pezinho. Vertical, né? Não na vertical. horizontal. Porque quando você colocava na gôndola, toda vez que é saco, a pessoa não está se preocupando com vender, com a embalagem se vender, né? Sem Ele dúvida. falou, isso aqui não é aceito. Sem dúvida, sem dúvida. Interessante, né? Porque a embalagem de saco, a preocupação é em estoque. É estoque. Isso, exatamente. Aí quando você vai para o marketing, muda tudo. Muda tudo. E lá nos Estados Unidos, né, onde ele estava entrando um grande mercado, falou que isso não existe aqui. As embalagens são para vender. E você anda lá mesmo, quando você vai turistar, é isso mesmo, cara. É tudo embalagem de pé e não sei o que. Tudo que você vai lá andando pensando em consumir tudo. Tudo é feito para você consumir mais. No Japão tem milhares, sei lá, milhões de máquinas que é para o cara ir andando e comprando. Comprando, é uma loucura. Essa é a regra do nosso tempo. Vamos consumir. Então, é mais ou menos isso que você está falando, né? Ele tem uma validação dependendo do mercado, né? Cultural, se pô, isso aqui é assim, isso é assado. Dependendo do mercado, é mais exigente até no padrão marqueteiro da embalagem, né? Sem dúvida. Você quer ver uma coisa muito interessante que bastante pessoas não sabem? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. E quando a gente exporta carne para o Oriente Médio, tem que ter uma validação de como foram abatidos os animais. Tem um inspetor que vê a forma com que aqueles animais foram abatidos. Eita! Ele valida, porque se eles descobrirem ou desconfiarem que ele foi abatido de uma forma que não condiz com a cultura deles, eles recusam o lote da carne. Caraca! Acho que o judeu, né, que ele tem uma exigência, uma exigência para ver como que foi o abate do animal. Sim, o judeu e também vários países do Oriente Médio ali, Kuwait, Oman, enfim. Tem o árabe também é um pouco assim, tanto é que os caras passavam a bala no porco ali, o árabe também tem esse fundamento aí, e eu acho que do Oriente Médio, que nem você tá falando. Uma coisa interessante do Japão, que a Voz da Consciência lembrou também, que é interessante, que no Brasil você pode fazer embalagens grandes, né? E a hora que você abre o salgadinho, parece que tem um vácuo, né? Você pega o salgadinho. E no Japão, você não encontra isso, né? O produto tem que preencher a embalagem inteira, né? Você não pode fazer igual aqueles salgadinhos que tem um vácuo gigantesco ali. Parece só vento tem, exatamente. Alguns aspectos de regra doméstica, né? Que você tem que se adaptar aí. O meu amigo, Emerson, mas legal, a gente falou de algumas curiosidades, cuidados e tal. Mas, beleza, fez sentido, eu entendi os 3 pilares, né? A gente tá falando da venda, a gente tá falando do transporte, a gente tá falando dos aspectos do próprio mercado e tal. Mas, agora fala para mim uma coisa. Fez sentido. Como que eu destrincho isso? Os próximos passos? Quais são, vamos dizer assim,
as 3 atividades, as 3 tarefas, ou 5 tarefas, que eu me interessei, assisti esse podcast, quero explorar esse canal que, como você falou, pelo tamanho do Brasil, o tamanho do mercado, poxa, isso é dado interessantíssimo, né? A gente tá falando da 10ª, vamos pôr pior cenário, pior colocação, 10ª maior economia do mundo, que a sua movimentação não representa 2%. Sim. Então, assim, você vê que as empresas brasileiras não têm uma relevância mundial, a relevância mundial é muito baixa, né? É mais no mercado doméstico. Só que eu me interessei por esse assunto, vi uma oportunidade, quero estar na frente da concorrência, quero entender, colocar minha marca para fora. Quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer? Beleza, eu tenho que contar mas quais cuidados que eu tenho que ter? Vamos destrinchar isso em atividades. Por onde começar? Exatamente. Então vamos lá. Eu tenho como sugestão bem simplista, mas efetiva, você começar testando o seu produto lá fora. Como? Contrata uma comercial exportadora. Vai atrás de uma comercial exportadora. O que essa empresa faz? Ela compra produtos aqui e exporta. Tá. E aí você pode nem ficar sabendo para onde ela vai mandar, o preço que ela vai cobrar, você não vai ficar sabendo. Mas se der certo, ela vai querer comprar de novo, você vai saber que o seu produto é competitivo, que ele está lá fora. Uhum. E, óbvio, você vai discutir os termos do contrato com essa comercial, sem ter que se habilitar junto ao Siscomex, sem ter que contratar despachante aduaneiro, sem ter que formar departamento de comércio exterior. Quer dizer, o investimento inicial ele é pequeno para te dar uma ideia. O meu produto tem musculatura para ir lá fora? Tem, beleza. Ah, não, eu quero começar um projeto meu. Perfeito, é um projeto que demora um pouquinho. Você tem que ter a participação de alguém que tenha noção de comércio exterior, noção. O banco que te atende, ele tem um especialista de comércio exterior que pode te ajudar e não vai cobrar nada para isso. Você tem que ter a sua situação fiscal regular, né? Você tem que estar aberto. Não é burocrático você se cadastrar para exportar, é simples, muito simples, o contrário da importação. Quando você quer importar, o governo exige muito mais coisas, porque ele quer incentivar a exportação, em princípio, né? Essa é a política de comércio exterior do Brasil há mais de 30 anos. Incentivar a exportação de produtos com valor agregado. Então, se você puder vender o doce de banana, é melhor do que vender a banana. Se você puder vender o avião, é melhor do que vender a peça do avião, muito melhor do que vender o ferro, né? O minério de ferro. Parentezinho, os 3 produtos que a gente mais exporta no Brasil: soja, minério de ferro e petróleo bruto. Os 3 só são commodities. Caraca. E o preço dos 3 é formado pelo mercado global. Não é o Brasil que põe preço nisso. São os 3 produtos mais exportados. Quanto tempo a gente não vendeu o minério de ferro e comprou o vergalhão da China? Entendeu? Então, voltando à resposta que eu divaguei aqui um pouquinho. Você pode começar contando com o banco que te atende, uma pessoa que conhece comércio exterior, o Sebrae está disponível para ajudar pequenas empresas. A internet tem uma riqueza de informação e você contrata um despachante aduaneiro, que é realmente necessário para todo mundo que atua no comércio exterior. Ele vai te ensinar muito, ele vai te explicar muito como é que você faz. E aí você vai descobrir alguém que vai lá fora vender para você. O resto vai acontecer sem muito sofrimento, porque o despachante tem os macetes de como é que funciona, se é porto, se é aeroporto, se é rodoviário, frete, se dá para mandar pelo correio. Tem um programa no Brasil chamado Exporta Fácil, que você não precisa de absolutamente nada. Imagine que você exporta um produto que não é pesado e tem um volume máximo, eu não lembro, volume cúbico vai de, sei lá, 70 centímetros cúbicos, 50 quilos de peso. Você vai no correio, entrega isso com a nota fiscal emitida e o correio cuida do resto, se tiver convênio com outro, mas tem uma infinidade de convênio com outros países. Exatamente. Você não precisa fazer
Nada, absolutamente, você não precisa ter cadastro, nada. Toda a logística você consegue fazer por correio se tiver dentro dessa volumetria. Tudo. E aí, como é correio, é transporte aéreo, o preço é, assim, muito legal. A última vez que eu consultei foi ano passado, para os Estados Unidos, era frete de R$300, R$400. Você transforma em dólares, isso dá 40, 50 dólares. Caraca. Aí eu pergunto para os alunos, gente, quem é que já ouviu falar disso aqui? Ninguém, ou entendeu? Nem conhece esse programa, Exporta Fácil. Exporta Fácil. Se ele digitar na internet, deve ter o site. O correio tem gente, tem aula, tem vídeo gravado, está à disposição. Estatística de comércio exterior, eu consultei antes de vir aqui para não vir tão descalço, né? Chama Comex Stat, com S mudo, ou Comex Vis. Você entra na internet e digita isso, você vai lá no site do governo, pega dados do Brasil, de Rio Claro. Eu trouxe dados de Rio Claro aqui para a gente saber como é que foi em 2025. Como é que foi? Uma curiosidade. Ó, é interessante isso aqui, quer ver? Em 2025... Rio Claro exportou 206 milhões de dólares e importou 260, ou seja, a balança comercial municipal é deficitária. A gente mais comprou do que vendeu. Que exportou. A gente exportou para Bolívia, Argentina e Estados Unidos. Esses são os 3 parceiros Agora de Rio estamos Claro. Exportando empreendedor para o Paraguai, né? Sim, aquele programa, né, Bessa? Como é que chama? Maquita. Há muito tempo vai empreendedor para lá. O empreendedor está indo tudo para o Paraguai. O produto mais exportado por Rio Claro, galinhas, pintinhos. Você tá brincando? Eu também me surpreendi. Eu Caraca. achei que era piso. Eu achei também. que era piso. Piso é segundo lugar e confeitos é o terceiro. Confeitos por causa da Riclan, óbvio. Ah, sim, verdade. Produtos importados, aparelhos ortopédicos e máquina de lavar. Isso é Rio Claro o ano passado. Interessante, né? Interessantíssimo. E você entra na internet e dá um enter lá, isso aparece assim naquele quadrinho com o país e o percentual, o produto exportado, tá tudo claro. Nossa, mas pintinhos mais que piso é um volume monstruoso. Rio Claro, pois é. Quem que é essa empresa? Tô curioso aqui. Eu também fiquei. Não deu tempo de pesquisar, mas eu vou atrás. Né? Como que é o nome? Aquela moça que trabalhou com a gente, o marido dela trabalhava na... IP? Não, esqueci o nome, não vou lembrar. Da Ana, não é. Da Corens, você tá falando? Não, esqueci da Ana, o marido da Ana trabalhava na... esqueci o nome. Mas trabalhava com um pintinho e tal, esse tipo de coisa. Mas não lembro direito. Lembra da Ana que vendia? The Hills? Isso, The Hills. Mas é de ração, não sei se ela faz pintinho. Parece que o pintinho também. No tempo da IP aqui de Rio Claro, Rio Claro tinha um polo de desenvolvimento genético, né? Que exportava matrizes também e tal. Então isso tem valor agregado. Tem, verdade, tem bastante. Pode ser a Grosseries, porque ela tem, mas a Grosseries tem matriz de porco, que eu saiba, eu não sabia que tinha de pintinho. É a lição de casa pra mim, viu? Eu vou descobrir. Mas é legal, interessante, obrigado da informação. E você falou de pôr uma empresa de comércio exterior, colocar o produto lá e eles se encarregam, mas eu deixo o produto em consignação ou eu tenho que ter um destinatário já tem que ter vendido o produto? Não, você deve procurar comercial exportador e dizer do seu projeto. Falar, eu quero entrar no comércio exterior, quero fazer um negócio com você para descobrir. Ele vai avaliar, se ele falar ok, você vai vender para ele, não é consignação. É uma venda. Você vende para ele e ele... Vende para ele. Na nota que você vai tirar, você já não vai pagar os impostos. Tá. Vai ter todo esse benefício. E você vai vender para ele em reais. O preço dele para o mercado externo, ele que aplica. Isso, você talvez ou provavelmente não vai ficar sabendo. Mas aí, você entabula um acordo com ele e fala, olha, se der certo, tantas vendas eu vou fazer através de você, tudo na mesa, para não ficar dando chapéu nos outros, né? Você vende, depois quer descobrir para onde ele vendeu, para você vender direto. Não precisa disso. Não. Então, faz esse acordo, vende efetivamente, e se isso começar a ficar recorrente, você sabe que o seu produto tem mercado. E
Cá entre nós aqui, tem mercado? Claro que tem, né? Porque o que tem de porcaria circulando no mundo aí... É verdade. Tem muita coisa aí para ser explorada, né? Sem dúvida. E serviço? Que nós até cogitamos, falando, por que a gente não vende serviço, nosso sistema para, sei lá, para os Estados Unidos, sei lá para onde? Como funciona a venda de serviço? Do ponto de vista burocrático, é igualzinho a um produto. A questão só é ver o mercado que você entra. O destino. O destino, para saber que legislação está valendo lá, como é que funciona isso. Porque a burocracia é igual, Bessane. Você tem que ser cadastrado, vai tirar um documento lá chamado DUI. É tudo igualzinho, né? Não vai ter a logística, óbvio, né, de passar por porto, aeroporto, mas esse procedimento é simples. E o despachante aduaneiro faz tudo isso para você. Nesse caso do serviço, a logística fica confortável, a parte comercial é que fica um pouco mais sobrecarregada, que você precisa descobrir lá no mercado como funciona. A lei, a regra, o que tem, né? Como é que você protege as informações, como é que você manda essas informações, mas é igualzinho. Entendi. Ô Emerson, e agora, assim, a gente tem alguns pontos. Eu queria saber, assim, além do empresário, ele às vezes ele tá pensando em entrar, vamos pensar nisso, tal, vai pesquisar, mas pô, e se isso for uma modinha, e se o governo proibir, como é que é? Eu quero saber, assim, a sua visão para a tendência econômica aí no mercado para os próximos anos. Não, hoje os próximos anos era 5 anos, antes era 10, agora próximos anos é 3 anos ali, porque não adianta a gente falar muito mais que isso, porque a coisa está dinâmica, né? Sem dúvida. Mas qual que é até a sua expectativa econômica doméstica, assim, você acha que o crescimento vai diminuir, mercado mundial? Fala um pouco da perspectiva para os próximos anos, sabe? Vamos lá. Lógico, já faço o meu pedido de desculpa, porque isso é uma visão parcial minha, né, sujeita a erros e fruto só da minha experiência. É opinião própria, né, vamos dizer assim. Isso, é claro que isso deriva, né, de leitura, de acompanhamento, mas ela é parcial. Eu acho que o Brasil hoje vive uma situação favorável, estável. Nós temos os nossos números macroeconômicos melhorando, né? Você vê que, apesar das instabilidades políticas, a economia ela aprendeu a andar um pouquinho descolado da política, porque se todo mundo for esperar a política para tomar a iniciativa, não dá. Então o empresário brasileiro está fazendo isso. Por que eu falo isso? É só a gente olhar as estradas, como estão cheias. Tá tudo movimentado. Você vai no restaurante, tem fila, você vai viajar, tá lotado. Os bloquinhos de carnaval, pelo que eu vi, não ficou vazio, né? Não, só faltou espaço, exatamente. É isso que eu sempre falo. Mas é crise. Você quer ver crise? Olha a estrada. Isso. Que crise que tem na estrada? Você olha tudo congestionado, você não consegue... Mano, tudo lotado. Aonde está a crise? Então, e o país vai bem apesar do governo, né? Apesar do governo. Olha, assim, eu tenho uma visão muito crítica e bastante crítica do mercado financeiro. Eu sou, assim, muito crítico do mercado financeiro. Quem insiste em colar a crise política na economia é o mercado financeiro, porque ele vive de susto e de crise. O mercado financeiro poderia ajudar mais o Brasil. Um dos aspectos que eu vi, né, que eu sei, mas eu vi e atualizei aqui para vir falar com vocês, é o brutal custo do dinheiro no Brasil. Nada justifica esse custo que os bancos, as administradoras de crédito cobram das pessoas e das empresas. Não tem justificativa. Só para vocês terem ideia, quando a gente aplica o nosso dinheiro, se a gente for um bom aplicador, atento, nós vamos ter de retorno aí, vamos ser bem generosos, né? 15%, não chega a 15%, vai. 14% no ano.
Quando a Selic está em alta, né? A Selic está em 15, né? Vai ficar em 15, está em 15. Então, vamos imaginar pegando que a gente esse cenário, né? Isso. Nós conseguimos o 100% e sem pagar imposto. Então, você bota lá R$100, daqui a um ano você vai ter R$114. Fica devendo no cheque especial R$100. Pior, fica devendo no cartão de crédito rotativo. Eu entrei no site do Banco Central para ver as médias de taxas de juros, outra informação que está disponível para todo mundo, e tem o ranking dos bancos. Lá você entra, tem cada banco quanto ele cobra para descontar uma duplicata, para emprestar um dinheiro, para financiar uma exportação, e aí pessoa física e jurídica. E na pessoa física, assim, a gente não acredita. Você bota lá, você vai ter R$14 daqui a um ano. Se você usar, por exemplo, uma determinada gestora que é bem vinculada a futebol, você vai pagar 994% ao ano. 900. Isso é uma taxa de 22% ao mês. Caraca. Nossa. E tem gente que paga, porque não sabe fazer conta, claro, não tem a menor ideia disso. Mas como que uma instituição legalmente aberta pelo Banco Central pratica um negócio desse e ninguém fala nada? Aí a gente entra numa seara de liberdade de expressão, de comércio livre mercado e tal. Mas desculpa, não tem justificativa para isso. Você pega um empreendedor que quer começar, ele precisa de um capital de giro, ele vai pagar 2%, 3% ao mês, que sendo juros compostos vai dar 30%, 40% ao ano. Ele já começa com a bola de ferro amarrada na canela, Bessani. Começa perdendo já. E aí, se ele não fizer conta, ele vai trabalhar para os bancos a vida inteira. Eu conheci empresas que literalmente trabalharam para bancos a vida inteira, enxugando gelo. Então, essa crítica eu tenho. O mercado financeiro é mimado. Qualquer fala de qualquer político é motivo para assustar, e esse povo sabe ganhar dinheiro porque eles se conversam ali, entendeu? É meia dúzia de pessoas que dão o tom no mercado financeiro, de gestoras, o pessoal se entende e eles ganham muito dinheiro sobre esses sustos e eles ficam colando a política na economia. E a economia está indo de um jeito ou de outro, a favor, ajudando, está indo. É só não atrapalhar. Né? O empresário brasileiro descobriu, nesses últimos anos de tanta polarização, que não dá para ficar esperando 880, esse ou aquele. Ele tem que tocar os projetos dele. E o Brasil está fazendo isso. Quem está atrapalhando hoje, né, nesse cenário geopolítico, quem está bagunçando tudo, é aquele doido do Donald Trump, né? Porque o que o cara faz é uma brincadeira. O tarifaço, por exemplo, é um negócio absurdo, né? Enfim, tem gente que fala que isso aí é só um jeito dele negociar, mas ele bagunça a vida. Isso, respondendo a sua pergunta, isso bagunça a vida. Aqui, para quem vende para os Estados Unidos, teve a vida bagunçada esse ano, sem dúvida nenhuma. Mas por isso é que você não pode também ficar dependendo de um cliente só, assim como você não pode depender de um fornecedor só, não é isso? Uhum. A gente tem que buscar esses equilíbrios, essa divisão, essa mitigação aí, coisa que eu fico falando nas minhas aulas lá, né, humildemente, mas na prática é muito difícil. Porque muitas empresas entraram no comércio exterior, venderam, aí quando o dólar cai, ela falou, não está valendo exportar mais, e volta para trás, entendeu? Isso, o mercado externo não é assim. Você dá uma queimada, né? Queima, claro, você tem que ficar lá, tem que aguentar, né? Tem que ficar, não estou ganhando tanto, tá, mas está perdendo? Não. Então, fica lá, porque isso vai mudar. O dólar, por exemplo, né? Quanto que variou o dólar? Nossa. Né? Quanta gente não ganhou dinheiro com dólar? Perdeu também, mas quem perdeu? Foi quem especulou. Quem trabalhou direitinho, eu ganho fazendo pamonha. Então eu tenho que me preocupar com a pamonha, com o preço da pamonha. Não é se o dólar vai subir ou vai cair. Enfim, dá para fazer, você entendeu, Roma? Dá para fazer. Só que tem que ter um projeto, não vou dizer de longo prazo, mas no mínimo de médio prazo. Uhum. Não é uma aventura. Nem uma especulação, né? Não. É um projeto sério.
E a sua visão, voltando ali, você está falando que acha que o mercado vai ficar mais conservado por conta de que o empreendedor já está meio que acostumado com esse chacoalhão aí político que a gente tem ano após ano, né? Sem dúvida. E agora nós estamos numa oportunidade de aumentar parcerias, né? Os Estados Unidos deram uma freada em muitas empresas. E o que todo mundo fez naturalmente? Está indo atrás de outros mercados. E nós estamos conseguindo abrir. Nós estamos vendendo mais para a África, estamos vendendo mais para a América do Sul. Tadinho, os argentinos estão comprando de nós feito louco. Eles já estão estrupiados lá e nós estamos socando coisa neles lá. Mas é porque a gente é competitivo. Uhum. E quem está abocanhando tudo isso de uma maneira voraz, essa sim, eu acho que merece uma análise com mais cuidado, sem tendência, sem viés, é a China. Porque tudo que o americano está perdendo de espaço, a China está abocanhando, ela está avançando. O Brasil hoje tem 1/4 de todo o seu comércio exterior na mão da China. 25%. Caraca. E se você somar a Ásia, outros países da Ásia, aí isso chega a 33%, 34%. E maioria commodity ou não? Não dá para saber. Não, do que a gente vende, a grande maioria é commodity, sem dúvida. Eles são o maior comprador nosso de soja, de minério de ferro. Petróleo nem tanto. Petróleo a gente vende menos para eles. E eles estão invadindo, né, do bom sentido, assim, num crescente comercial avassalador. O Brasil cada vez mais depende da China no seu comércio externo. Que interessante, né? Até o fato do tarifaço obrigou a vender para outros países, então, né? Que interessante. Sem interessante. dúvida. Eu não tinha pensado nesse assunto. Não, muita gente correu, Bessani. Muita empresa foi desbravar Europa, leste europeu, né? Se bem que a Europa agora está com uma dificuldade séria por conta de guerra, por conta de imigração. Eles estão sofridos ali. Mas a gente tem um potencial enorme no Oriente Médio, que lá o sujeito acende churrasqueira com dinheiro, eles não têm o que fazer com dinheiro, compra tímido. Por que ninguém compra o velo, né, meu Deus do céu? Compra o velo aqui, pra gente sofrer menos. Lá tem dinheiro, tem a África. Ou claro, aí fica um time só, né, meu? Difícil acontecer. Eu gostaria, mas não tem chance de acontecer. Precisa de muita gente gostar dessa ideia, mas é muito difícil, né? Meu Deus do céu, não é fácil, não. Tem uma rixa interna aí. Ô, Emerson, nós estamos chegando na reta final nossa. E eu queria que você primeiro respondesse assim: se você estivesse no lugar meu, do Bessani aqui, teria alguma pergunta que você teria feito para você que nós não fizemos? Olha, o papo aqui é muito bom. Teria uma infinidade de coisas que a gente poderia falar, mas eu acho que vale a pena colocar aqui do roteiro que a gente tem para até divulgar para os ouvintes, é que tudo isso começa, essas análises de comércio exterior, de economia. Economia é uma ciência sofisticada, ela não é simplista, né? Ela é a ciência da escassez. Então, é a gente gerir uma economia, um país, gerir o que é escasso. Por que é escasso? Porque é finito. Eu tenho um limite de terra, tenho um limite de clima, tenho um limite de empresa, tenho um limite de minério, tem limite. E o consumo não tem limite. Então, economia é um negócio complicado. As escolas não abordam isso. Raríssimas vezes, só num curso específico é que vai falar disso com as pessoas. E aí o que sobra na escola? É falar de finanças, minimamente finanças. Então eu acho que, para ser prático e menos prolixo, finanças. O que as pessoas e empresas têm que pôr na cabeça? Parece absurdo, óbvio, mas é não gastar mais do que ganha, ponto. Enquanto a gente estiver alimentando esse sistema financeiro que a gente alimenta hoje, pessoas e empresas, a gente fica refém disso e muito dinheiro, em lugar de estar circulando na economia, está na mão dos acionistas de banco. Eu não sou contra eles,
Mas não precisava ganhar tanto banco aqui no Brasil. É um absurdo o lucro desses caras, é muito grande. Os bancos hoje são centros de excelência e eficiência. Eles cobram por tudo. Eu me lembro no começo da carreira, a gente não cobrava tarifa nenhuma. Por quê? Porque era um período de inflação, então a inflação gerava lucros absurdos para os bancos. Quando veio o Plano Real e a gente estabilizou a moeda e tal, aí os bancos começaram a dar, né, bola para a tarifa. E hoje em dia, as tarifas pagam toda a folha de pagamento dos bancos. Ela cobre tudo isso de tarifa. A gente paga muito para o banco, né? E eles são centro de excelência. Eu não estou dizendo que tem que, né, soltar uma bomba nos bancos, não é isso. A gente tem que equilibrar o uso do banco. Então, uma pessoa, um empresário, teria que dar um pouquinho mais de atenção para isso. Eu ganho pouco, você tem que gastar pouco. Não pode enfiar o pé em bet, pelo amor de Deus. O que essas bets estão fazendo com as pessoas hoje não tem nome. Gente que ganha salário contadinho, largando o braço em bet, gastando dinheiro com bet, e aí para pagar a bet ele empresta para o banco. Quer dizer, então isso é uma coisa com a qual eu me deparo na escola. Pouquíssimas pessoas têm maturidade financeira ou se preocupam com isso. Mais de 70% dos brasileiros, 70% da população brasileira está endividada. Sem dúvida. É estatístico. Isso. Acho que 76% é muita coisa. Exatamente. A gente teria que ter um pouco mais de folga para você ter liberdade, para você consumir aquilo que você quer, né? E não ficar fazendo carnê para consumir tudo, né? Mas por que você acha que mais de 70% está endividado? É lógico, você falou que os bancos querem abocanhar muito, né? Que é cobrando taxas altíssimas e tudo, e oferecendo cartão, né? Exato. A armadilha do marketing, né? Porque o marketing é você ver o seu público-alvo, o seu consumidor, e entender como ele pensa. E os bancos fazem isso com maestria. Uma das minhas brigas no banco era que você não pode colocar no extrato do sujeito disponível o valor do cheque especial. Pelo amor de Deus, ele lê aquilo, ele acha que está disponível, não está. Isso é empréstimo. As pessoas não fazem essa conta. E eu tenho infelizmente a impressão que as pessoas acham normal viver devendo para banco, cheque especial, cartão de crédito, ou não é normal, né? Quando a gente compara isso com outros países, você vê que o uso é muito menor, é mais equilibrado, que as pessoas têm mais liberdade para poder escolher no que elas vão comprar, como elas vão consumir. E tem uma coisa interessante também, voltando à pergunta do Roman, quando você dá dinheiro para a população mais pobre, esse dinheiro volta para a economia. Quando a população lá de cima fica com dinheirão, esse dinheiro vai para fora ou fica na mão do mercado financeiro. Ele não alimenta a economia, entendeu? O pobre ganha dinheiro, ele compra picanha, ventilador, troca o carro, celular. Troca o carro, isso. Ele exatamente, esse dinheiro reforma volta. A casa. Reforma a casa, vai na feira comer pastel. Agora, o cara que ganha milhões, ele ganha mais $1 milhão, né? Quando ele não tem mais o que fazer, ele vai visitar o Titanic, vai para a Lua, igual os malucos estão fazendo aí com o Musk. Mas o dinheiro não fica na economia. Então, ele não alimenta. É verdade. Por isso que as pessoas, né, a grande população, deveria ter mais educação financeira. Eu faço a minha parte. Eu falo disso direto nas aulas. Já fiz alguns cursos nas empresas e não tem segredo, é falar, você não pode gastar mais do que você ganha. O princípio é esse, né? É fácil. Mas eu diria que, não sei se eu usaria a palavra fácil, eu diria que é simples, mas não é fácil, que o pessoal é descontrolado. Você foi mais apropriado, você está perfeito, é isso aí. É simples e tudo, mas na prática o cara até treme para comprar alguma coisa. Nem fale. E agora, esse negócio, por exemplo, das bets, é uma coisa... Nossa. Quando tinha cassino, eu falava, pô, vou no cassino. Aí você punha uma roupa bonita, você tinha que ir até lá. Era um ritual. Né? Era um ritual. Aí o cassino veio pro celular, o sujeito tá lá de pijama furado, sentado no trono, enfiando o pé na jaca. Não, é verdade. Vendendo casa.
Entendeu? Agora, não pode. Bom, isso aí já entrou no país, agora não tem mais jeito, né? Patrocina todos os times aí. Influenciador. Enfim, isso, agora nós já temos que acostumar a viver com isso aí. Mas dá para melhorar. E tem que rever se não faz sentido abrir o cassino de novo, né? Porque. Eu tô torcendo para isso, Emerson, obrigado seu tempo, obrigado aí pela conversa, muito legal. Se você ficou aqui até o final, quer dizer que você gostou do bate-papo. A maneira que você pode honrar o projeto é se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas escutem esse conteúdo e que nos dê um sinal que vocês querem conteúdo nessa linha. É isso aí, até a próxima quinta, né, Beto? É isso aí, até mais, forte abraço. Fui!